Felicidade é não se rebelar contra Deus. O Salmo 1 ensinou o segredo para se alcançar a verdadeira felicidade, mostrando o que devemos negar e o que devemos fazer para sermos abençoados na vida. Negar a impiedade é o caminho que só se alcança amando, refletindo e meditando na palavra de Deus. O Salmo 2 foi escrito para completar essa ideia e confirmar o que o anterior quis dizer exatamente. Ou seja, a impiedade é se rebelar contra Deus, no caso, Jesus, não crendo nele ou pior, crendo com os lábios, no entanto, vivendo completamente de forma contrária ao que ele ensina. Ambas são formas de oposição ao Messias. Esse salmo, de autoria desconhecida, como tantos outros, é considerado uma profecia quanto à vinda de Jesus ao mundo e a forte oposição que ele encontraria exatamente daqueles de quem menos se esperasse acontecer. Aliás, dizem que as piores decepções e traições que sofremos vêm de quem a gente menos espera e justamente por isso elas doem mais. Com Jesus, não foi diferente. Os pecadores se rebelam contra Deus. Entretanto, a vitória de Jesus é certa. Como diz a gostosa canção cristã entoada por Asaf Borba e tantos outros, ela é certa, aleluia. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro, Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca, sim, destruirá o inimigo anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Ciente disso, não se rebele, é inútil. Quem perde sempre seremos nós. O salmista orou. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Não dá para derrotar a Deus ou simplesmente tentar eliminá-lo da história e da vida das pessoas. Muitos já tentaram matar Deus e simplesmente todos é que morreram. Muitos vivem como se Jesus não existisse, quando na verdade estão anulando sua possibilidade de vida e gozo eterno na glória ao optarem pelo inferno ao invés do céu. Tudo que se fala contra Deus é vão, é inútil e não produz efeito algum, pois, a despeito de crermos em Deus ou não, Ele continua sendo Deus, apesar de nós. Como diz uma agradável canção popular brasileira: avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. É exatamente assim na eternidade sem Jesus, uma vida eterna em solidão. Que triste! O homem é tão depravado, mas tão depravado, que ousa imaginar, planejar e até conspirar contra Deus. Porém, tudo isso é vazio, vão, inútil. Arrependa-se, caso seja esse o seu pensamento. Deus sem você continua sendo Deus, mas e você sem Deus? Quem será? Tentaram matar a Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina para todo sempre. E é somente porque ele vive que nós podemos crer no amanhã.
Somente porque Ele vive que temor não há em nosso coração. E cada um de nós bem sabe, e eu sei também, que o nosso futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não é assim que tanto cantamos? Não interprete errado os laços e algemas que Deus disponibiliza para nós. Versículo 3. Os maus entendem o amor divino como uma prisão, como castigo ou um bando de regras impossíveis de cumprir. Os justos, os salvos, por sua vez, a entendem como laços de amor por nós. Deus nos ama tanto que nos prende a si. O profeta já disse: mas, quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso os ídolos esculpidos. Eram rebeldes demais e ingratos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Ore para que Deus te algeme a ele e não te deixe escapar de jeito nenhum, mesmo que você queira ou insista. Isso é felicidade, o fato de ser laçado por Deus. O salmista também fez questão de mostrar como é que Deus reage diante da rebeldia. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Deus despreza os que agem com impiedade. Quando eles acham estarem ganhando, na verdade estão perdendo, e muito. Deus se torna indiferente a eles, e nada pode ser pior a uma pessoa do que Deus virar as costas para ela. Deus responde, versículo 6, ao desprezo e provocação humana com Jesus dizendo: eu venci o mundo. Ore para não ser objeto da zombaria e indiferença divina. Antes, vença com Jesus. Isso é felicidade. E tem mais. O salmista complementou mostrando como Deus trata os seus, os que evitam o mal e meditam em sua lei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás, como se fossem um vaso de barro. Deus nos responde enviando e concedendo Jesus a nós, para reinar sobre nós, para morrer por nós e para viver em nós. Ele é Deus com o Pai, tudo é dele, por ele e para ele. Ele regerá com amor os que são seus e com justiça os rebeldes que o rejeitaram. Despedaçarás significa usar um cetro, ou cajado, ou vara, de rei e pastor, e com eles provocar a destruição. E também demonstra qual a nossa responsabilidade em tudo isso ao afirmar: agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Deus não condena ou julga de imediato os maus, por piores que eles sejam. Ao contrário, ele sempre oferece uma oportunidade de arrependimento. Deus quer o bem de todos eles. Por meio de 5 apelos, Deus nos convoca à transformação de vida. Sede, acolhei, cultuai, regozijai e beijai. Responsabilidade.
ensino, submissão a Jesus, Filho. Felicidade é isso. Bem-aventurados todos os que confiam nele.